nossa próxima palestrante é a Roselaine Mendes Ferreira. Ela é catadora de materiais recicláveis, coordenadora estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, tesoureira da União Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, Unicatadores. Se destaca como liderança feminina junto às catadoras, atua há mais de 10 anos junto ao Instituto Lixo e Cidadania, participando de projetos como mobilizadora social, realizando formações sobre autogestão e empoderamento feminino, erradicação do trabalho infantil nos ambientes da catação, sempre com vistas à ampliação de acesso digno aos serviços públicos essenciais e de proteção social, principalmente das catadoras. Participa de debates com o poder público sobre políticas públicas voltadas à inclusão social e produtiva, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das catadoras e catadores de materiais recicláveis. Então, esse é um pouquinho do currículo da Roselaine Mendes Ferreira. Seja muito bem-vinda, Roselaine. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mostrar um pouquinho da nossa organização internacional, né? Os catadores já conhecem bastante a nossa organização nacional aqui, né? A Marli, mesmo grande liderança de Minas. Beijo, Marli, bom te ver sempre. Falou um pouquinho do movimento, né? Mas a gente também tem companheiros que já estão há muito tempo nessa questão da organização internacional. Eu, há pouco tempo, faço parte dessa equipe internacional, né? Ainda estou me apropriando do tema, para ser bem sincera com vocês, mas aí tem uma apresentação de quais as últimas atividades assim, que o movimento vem fazendo, né? Na questão internacional, nos tratados de plástico, para que a gente possa também tá atuando e garantindo, né, essa transição justa para os catadores. Acho que é sempre essa a nossa pauta enquanto Movimento Nacional dos Catadores, né? Tentar garantir minimamente, como a Marli já disse, é muito complicado, mesmo quando o governo é favorável, continua complicado para a categoria, né? Nunca é fácil garantir os direitos básicos, né? Se a gente for olhar a Constituição, a gente é o grupo de prioridade máxima, porque a gente atende, né? A Constituição diz que tem que garantir moradia, garantir trabalho, garantir um monte de coisa, mas isso nunca é respeitado, né? Então, vou falar um pouquinho, né, a apresentação está aí na tela, vou tentar falar rapidamente, para não estar maçante, como a Marli falou, muitos estão chegando, né, da jornada de trabalho, a gente que é mulher ainda tem a jornada em casa, né, que nunca acaba, então vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente está no G20, né, e a gente também, agora, em maio, criou a IALP, que é uma organização internacional. A gente conseguiu ficar com a primeira presidência, que é o Severino, né? Ele é do Rio Grande do Norte, um grande companheiro nosso. E quando necessário eu substituo ele. A gente sempre fica, o movimento sempre respeita essa questão de gênero. A gente está sempre tentando colocar, né, um homem e uma mulher nessa representação, tanto nacional quanto internacional. A gente tem a Unicatadores, tem a Rede Latino-Americana, o Movimento Nacional e a ANCAT, que fazem parte também desse grupo todo, nessa discussão toda. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui tem um mapa das regiões, né, da América Latina e Caribe, o qual a gente já conseguiu fazer visita em alguns países, já tem ação em alguns países, né, para que a gente também, o movimento nacional, até pela questão da quantidade de anos que já existe, né, são mais de 20 anos de história, então ele tem muita expertise, então a gente acaba sendo referência, inclusive internacional, então a gente acaba sendo convidado para mostrar as nossas experiências e um pouco do nosso conhecimento. Pode passar. Então, essa aqui, como eu falei, a gente começou em 2008, né, essa questão internacional, alguns eventos foram no Rio Grande do Sul, e agora a última assembleia foi na Argentina. Pode passar. Então,
Isso foi um congresso que teve, que a gente participou, mas pode passar. A Constituição, né, o processo de Constituição, teve uma assembleia ampla com todos os países praticamente do mundo, né? Foi, 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 foi muito bem trabalhado, discutido estatuto, discutido tudo para que chegasse nessa assembleia, o qual a gente conseguiu, por votos, né? Foi democrática, ficar com a presidência. Pode passar, por favor. Isso são as imagens onde a gente consegue atingir, né? Então, a gente está na Ásia, a gente está na África, América Latina, América do Norte, todos esses países que estão aí têm representação, tá? Então, essa instituição internacional que a gente criou para discutir o Tratado de Plástico, entre outras coisas que a gente precisa tratar internacionalmente, essa é a diretoria composta. A gente fez questão de que, se o presidente fosse homem, as outras duas lideranças fossem mulher, e não do mesmo país, por isso ficou Severino do Brasil, a Sushila da Índia e a Mad da África. Então ficou bem distribuído, com a representação feminina muito forte dentro dessa organização. Né? A foto desse congresso também, para validar, né, o que foi feito, discutido. Pode passar. Aí as fotos, né, do dia da posse, então são companheiros de todo o mundo, praticamente, né? E aí, junto com. Então, como a gente sabe, a gente tem um governo favorável, né? Então, agora o Severino acaba junto com o pessoal, né? Tem o apoio dos ministérios nessas atividades internacionais, o que é bem interessante. Como eu falei, o Brasil acaba sendo referência, e isso possibilitou que os outros catadores pedissem esse apoio também para estar participando desses eventos, né? Então, hoje, quando o Severino se inscreve para participar dessas delegações, ele vai como representante dos ministérios do Brasil, com o apoio das embaixadas, onde nos países, né, que ele tiver, né? Quando eu fui também com ele, já fui em alguns lugares com ele, também tem todo esse apoio das embaixadas com a nossa estadia nesses países. Pode passar, por favor. Então, essa é a sede da ONU em Genebra, né? Que tivemos lá com o Severino. Pode passar. Em Paris, essa pode passar, essa delegação mais ampla que foi também para estar participando, né, desses eventos. Pode passar. Aqui no Quênia, no Canadá, esse é um projeto Adelante, né, que é um projeto de empoderamento, de formação também, né, um projeto que buscou recurso para potencializar alguns países que ainda estavam com a dificuldade muito grande, né, de reconhecimento da categoria, né. Hoje, apesar de todas as nossas dificuldades, que a gente sabe que são muitas, questão de galpão, questão de valor de material, vários tipos de questões, hoje, pelo menos, a categoria já existe, né? Então fica mais fácil, a gente tem a Lei 2.300, não que fique fácil, porque é sempre muito difícil, né? A gente tem a Lei dos Resíduos Sólidos, que nos dá subsídio para discutir nos municípios, né? Fora as leis estaduais. Então, isso também a gente leva como exemplo para os outros países, né? As leis que a gente aqui conseguiu, né, junto com esse governo, para poder que eles também consigam algo similar nos outros países, porque muitas vezes a gente sabe que até aqui já aconteceu, né? A gente de quererem retirar a gente das ruas ou dos postos de trabalho, não querer validar o nosso trabalho, o nosso esforço, né? Então a gente
além de ter essa luta diária, né, no país, a gente está tentando dar subsídio para os companheiros de fora também. Então, aí é isso. E daí também a gente tem outros companheiros que, além de mim, do Severino, que estão participando dessa questão da transição justa, da questão do tratado do plástico, né? Porque hoje se fala em eliminar os plásticos, né? O que a gente concorda em alguns aspectos, né? Principalmente os plásticos que não têm reciclabilidade. Então, a gente vê hoje um grande número de plástico indo para o aterro, e até para a gente é prejudicial, né? Porque a gente acaba tendo que trabalhar esse plástico que vai para o aterro, né? Quando se fala esses plásticos de BOPP, são plásticos, né? Esses laminados principalmente, né? Para quem não é da catação, não está acostumado, os plásticos laminados, de salgadinho, que estralam, são plásticos que a gente acaba tendo que fazer a triagem dele, mesmo quando ele vai por rejeito, porque se ele passou pela mesa e passou pela esteira, está mexendo nele, né? Então ele está poluindo, ele não está agregando valor nenhum para a associação ou até mesmo para os catadores autônomos e poluindo o país, né? Poluindo o mundo. Então a gente sempre pensa, a gente sempre discute isso, né? Que as empresas deveriam ser obrigadas a colocar no mercado um plástico que tenha reciclabilidade, para que isso não piore a situação dos aterros, né? Então a gente sempre fala dessa transição justa, né? De como acabar com a poluição plástica de uma forma justa, inclusiva, que quando é, é, para todas as partes interessadas, criando oportunidades de trabalho decente e não deixando ninguém para trás, baseando-se em tornar visíveis aqueles que já trabalham em todas as etapas da cadeia do valor do plástico, os recicladores e outros trabalhadores em eventos informais, né, e cooperativas, e reconhecer a sua dignidade humana fundamental e contribuição histórica, né? Envolve maximizar as oportunidades sociais e econômicas para acabar com a poluição plástica, minimizando e gerenciando cuidadosamente quaisquer desafios, inclusive por meio de diálogo social, né? Acho que um plano para a transição justa deve basear em melhorar o sistema que os catadores já estabeleceram, garantir mesmo um tempo de trabalho melhor e decente, a proteção social, mais oportunidade de treinamento, transferência de tecnologia apropriada, apoio à infraestrutura e organização dos trabalhadores, e a maior segurança no emprego para os trabalhadores em todas as etapas da cadeia do valor do plástico. Porque hoje a gente fala dos catadores, né? Como a Marli falou, a gente começou um trabalho muito cedo, né? Eu comecei o meu trabalho com 7 anos de idade. Hoje eu tenho 40, então problema de coluna desde os 20 anos de idade, porque uma criança não tem que carregar um carrinho de papel, né? Eu comecei com a catação na rua. Então, não temos nenhum tipo de seguridade, né? Quando você está ainda na associação e cooperativa, você acaba pagando, contribuindo com o INSS como contribuinte individual, que garante que você, caso né, para frente se consiga uma aposentadoria ou até mesmo se afastar por questão de doença física. Mas a gente está falando de catadores autônomos históricos que hoje não tem contribuição nenhuma, reconhecimento nenhum, nenhuma forma de provar isso, né? Então, quando esse trabalhador se machuca, ele fica à mercê, né? Quando o preço cai, ele fica à mercê. Então, de que forma que a gente consegue, né? Porque se você, muitas vezes nem o próprio CRAS identifica esses catadores como catadores, né? Se você não chegar lá e falar, ó, tem que colocar na minha ficha do CRAS que eu sou catadora, que tá na CBO, ele chega lá e coloca que você é do lar, que você é diarista. Então, não se chega nem a um número exato de quantos catadores existem no Brasil. A gente não tem um número exato. A gente tem, dentro das nossas instituições, minimamente conforme a gente consegue, porque muitas vezes trabalha sem projeto, doando tempo, né? O INSEA está lá em Minas, aqui a gente tem o Instituto de Cidadania, temos a ANCAT, temos a Unicatadores, que a gente, né, enquanto liderança, acaba coletando esses dados, porque a gente está diariamente nas associações, tentando fazer minimamente uma formação, uma capacitação, e coletando esses dados. Mas se for mas os nossos dados, por exemplo, não fecham com os dados do governo federal, porque dentro
dentro do próprio CAD único, não tem uma garantia de que aqueles dados são verídicos, né? Porque, como eu falei, muitas vezes o profissional não está capacitado para entender qual é a forma de trabalho dos catadores, né? Muitas vezes vai lá uma mãe de família. Por que acontece quando você não está trabalhando, né, numa cooperativa? A Marli, qualquer coisa me corrige. Estou falando da Marli, que é a única catadora que eu sei que está aí. Mas muitas vezes o pai sai coletar, a mãe e os filhos trabalham com esse material em casa. São eles que fazem essa triagem para fazer a venda do material. Aí essa dona de casa vai no CRAS e fala que trabalha para o marido ou que trabalha dessa forma, eles vão lá e coloca ela do lar, não coloca ela como catadora. Mas, normalmente, numa família, é a família inteira que se envolve na catação. Então, todos eles têm que constar no CRAS como catadores. Então, às vezes, o pai consta como catador, mas a mulher e os filhos não constam como catador de materiais recicláveis. Então, esse número acaba não fechando. Então, isso é um dos problemas que a gente tem nesse diagnóstico que a gente precisa ter urgentemente, porque daí lança esses programas sociais que é bacana, que é legal, mas que o valor é muito pequeno, porque se a gente for parar para pensar quantos catadores precisam ser atingidos, né? Agora há pouco acabou de sair um edital que mais de 80 cooperativas foram aprovadas e tem recurso para 15. Quer dizer, a, não atendeu todo mundo. Então, de que forma que a gente consegue, mesmo num governo parceiro, que esse recurso chegue nos catadores, né? Que aumente esse valor investido nos catadores. A gente entende que já é um valor maior do que a gente teve no desgoverno, mas mesmo assim ainda é um valor muito ínfimo perto das necessidades dos catadores. A gente está falando de 6 anos sem investimento, que a gente tem os 4 anos do desgoverno e os 2 anos do golpe. Então, a gente está falando de 6 anos sem investimento para os catadores. Então, até mesmo quem tinha equipamento já está numa situação precária, tendo que repor, porque não teve dinheiro de investimento para fazer a manutenção adequada. Tem todo um problema, né, dentro disso. E aí, quando lança, ainda assim, nem todos os companheiros conseguem passar, serem contemplados. Então, a gente está nessa busca nacional e internacional de recursos também, né? Pra a gente, todas essas participações que a gente faz internacionalmente é sempre pleiteando recursos internacionais para que chegue para essas associações e cooperativas, para que de alguma forma a gente consiga minimizar esse impacto que teve do golpe, que a gente tem diariamente. Porque, né, quando você fala da catação, a gente precisa entender até do dólar, né? Porque o plástico tem a ver com o dólar, enfim, com o petróleo. E aí a gente vai sempre tentando estudar um pouco mais, entender um pouco mais por que que a gente está há tanto tempo vivendo na miséria, enquanto nós somos quem produz mais. Todo o material da indústria passa na nossa mão. E quando passa pela nossa mão, o valor menor de lucro fica para a gente. É sempre as indústrias que estão lucrando em cima da mão de obra dos catadores, né? Seja aqui ou fora do país, infelizmente, essa parte é a mesma. Os catadores sempre ficam com menor parte dessa fatia do bolo, enquanto as empresas, as indústrias tão ricas em cima do nosso trabalho. Então, a gente precisa chegar numa transição justa, que a gente consiga trabalhar o suficiente para ir ser remunerado pelo aquilo que a gente trabalha, né? Porque hoje a gente tem associações e cooperativas fazendo uma carga horária de 12 horas diárias, às vezes até mais. Então a gente precisa entender não, a gente já entendeu, né? Que falta investimento. A gente precisa que esse investimento chegue para que esses catadores e essas catadoras não precisem fazer essa jornada de trabalho tão ampla.